Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Aquaman e o Reino Perdido, filme dirigido por James Wan, lançamento da Warner e o último filme do DCEU. Que morte trágica, que final melancólico para essa fase da DC. Tenho que dar um desconto na introdução, que é o seguinte: uma coisa é você planejar um filme envolto em um universo e uma outra coisa é ter que costurar de alguma forma para um universo que já tinha morrido em 2023, porque todos os filmes da DC em 2023 foram descartados. Nesse sentido, quando houve o anúncio de que o James Wan voltaria como diretor, isso foi muito celebrado. Na prática, existem questões grosseiras aqui na aplicação para Aquaman 2 e questões que destoam totalmente na narrativa, em que você consegue observar muito bem quais blocos foram refilmados. Aquaman 2, na minha opinião, é um remendão, e esse remendão é costurado de alguma forma pelo James Wan para levar uma história com começo, meio e fim, que tem de tudo um pouco. Se você quer ver Atlantis, bom, tem em Aquaman 2. Se você quer ver ação, tem em Aquaman 2. Se você quiser ver um filme com dois irmãos numa floresta contra bichos aleatórios, tem em Aquaman 2 também. Se você quiser ver uma piada que é repetida envolvendo urina, você vai encontrar isso em Aquaman 2 de maneira constrangedora, mas vai encontrar. É um traço do humor até que causa reações diversas, digamos assim, pela aplicação. O pior para mim é que o filme, de forma muito tosca, ele puxa um discurso quanto a mudanças climáticas e sobre alerta, que ele acaba sendo desenvolvido em um determinado momento para depois não só ser escanteado, como para virar alvo de chacota da própria narrativa, porque Aquaman 2 quer ser de tudo um pouco. Quer ser aquele filme engraçado, quer ser um filme emocionante, quer puxar por uma tradição de filmes de heróis para fazer com que você se importe com os personagens, sem dar qualquer tipo de atenção para o modo como você apresenta eles. Eu só consigo imaginar que esse filme teria um grande impacto no DCEU, e que aí nas refilmagens eles tiveram que fazer aleatoriedades com o núcleo de personagens de Aquaman para tentar tirar alguma coisa dessa história, porque tem questões aqui de encaminhamento que são impressionantes, que não dá para colocar só na conta do roteiro, é na questão de montagem também, na própria parte gráfica. Argumento recorrente que eu tenho que citar mais uma vez para ser justo: filme de mais de 200 milhões de dólares. O gasto aqui é muito alto. Em um determinado momento, um flashback nos remete a cenas do primeiro Aquaman, em que dá para notar que toda a parte técnica tem um refinamento muito maior do que na sequência. E aí eu falo quanto a uniforme, eu falo quanto a detalhes, quanto a cenários também. É um final melancólico, e pela cena final, o combo cena final e cena pós-créditos, é uma morte com requinte de crueldade. Eu realmente imagino que esse filme foi bolado da seguinte maneira: sabe aquele fã que pode ficar com pena e pensar assim, poxa, acabou o DCEU, vou sentir saudade? Aquaman 2 tem esse combo final arquitetado para você não sentir saudade, para você se benzer e falar, olha, ainda bem que acabou esse sofrimento, que venha uma nova fase, porque 2023 foi difícil. Aquaman, interpretado por Jason Momoa, está prestes a encarar um novo confronto com o vilão Arraia Negra, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. Dessa vez, um poder muito antigo e mágico pode tornar-se uma grande ameaça para a civilização submersa e ter impactos climáticos devastadores para a sociedade, o que faz com que Aquaman precise formar uma improvável aliança para sua missão. Eu fiz questão de pegar a sinopse do estúdio para colocar aqui nesse vídeo, porque tem uma coisa engraçada, inclusive. Tem um reino perdido nisso tudo, e é bizarro notar como o filme não sabe como trazer esse reino perdido, apesar de lidar com muitos personagens e apesar de lidar com diferentes situações em que isso poderia ser introduzido até de maneira mais fácil. São tantos personagens que você imagina, olha, dá para articular alguma coisa. E as passagens com a Nicole Kidman, a Amber, o Lundgren, todas essas passagens, elas são moldadas não pelo que esses personagens têm a falar, mas sim pela presença deles. Então, na refilmagem, e dá para notar tranquilamente a diferença, na refilmagem a questão é de unir todo mundo e puxar por algumas conversas aí entre o núcleo principal, especialmente Momoa e Patrick Wilson, que são conversas que se tornam também bem aleatórias para as situações do filme. Quanto a efeitos, tem alguns momentos na introdução que os efeitos são bons, nas refilmagens tem aquele processo clássico de tela verde, em algumas cenas, infelizmente eu me lembrei, e um referencial aqui negativo, obviamente, de uma decisão artística de Morbius, que você tira o foco do fundo e aí decide justamente
para não investir tanto assim ou para não ter tanto refinamento gráfico, movimentar a câmera para dar a sensação de adrenalina, ação e risco. Para Aquaman 2 isso raramente funciona. E eu gosto do James Wan como diretor, mas tem passagens em slow motion nesse filme que são completamente descartáveis e que são incompreensíveis, para falar a real. Não é algo que está na identidade, não é algo que tem um senso artístico, é algo que é meramente pensado para causar um impacto, por exemplo, com uma cena de grito. Uma cena de grito em slow motion, corte para uma outra cena completamente sem sentido. E fora isso, eu assisti esse filme na cabine em 3D e é uma conversão bem porca do 3D. Na real, a única justificativa é para você cobrar mais caro pelo ingresso e falar que está aí com um filme 3D para apreciação do público. Né? Então esse último filme do DCU, que não tem uma projeção tão boa de bilheteria, é esse filme que tem essa conversão 3D bem fraca. Aí eu passo para a questão do desenvolvimento dos personagens. O Momoa tem esse estilo mais leve, de levar tudo na piada, e é algo da identidade do seu personagem. Ok. O único que parece se esforçar para tirar o máximo do que o seu personagem tem a oferecer, ainda que com limitações, é o Patrick Wilson. Quanto a todo o elenco de personagens secundários, como eu disse, a questão não é o que eles têm a falar, mas sim a aparição deles em diferentes momentos. A maior decepção de todas para Aquaman 2 é o modo como o filme ele precisa de um intermediário, um cientista para lidar com o arco do bem contra o arco que eu vou chamar do mal, que seriam os vilões aqui no caso. A Raia Negra. Bom, existe uma questão de que tem mais poder, de que tem transformações e de que agora o risco é muito maior. Isso nunca é propriamente desenvolvido pela ação, porque o filme ele abusa do instante decisivo. Ele toma todos os rumos que você pode imaginar de uma narrativa extremamente genérica de super-heróis na questão do combate. Não tem risco, não tem ameaça, você sabe exatamente o que vai acontecer. E aí chega a hora de que você pega esse filme e lê o título, que é Aquaman e o Reino Perdido. E você fica esperando pelo Reino Perdido, você fica esperando por o que vai acontecer, e a entrada no Reino Perdido e a forma como isso é aproveitado, olha, é constrangedor, gente. Reino Perdido é um estado de espírito de quem estava produzindo isso e de quem não tinha mais para onde atirar. Tudo bem que talvez provavelmente limitado pelas várias mudanças de roteiro, mudanças na refilmagem, isso eu nem vou discutir. Isso aí entraria no campo da especulação pura e simplesmente. Mas não tem mais para onde atirar com o uso dos personagens mesmo. Tem cenas que você precisa explicar que o personagem está saindo de um local porque ele vai aparecer de uma maneira totalmente sem sentido em uma outra situação para um outro tipo de missão que o filme coloca para o personagem cumprir. Aqui eu falo mais do cientista. O filme ele quer lidar com emoção, drama, família, vingança, vai para galhofa. Tem algumas passagens em que você vê que existe o sentimento de soltar uma piada e deixar um espaço de alguns segundos para a reação do público, que seria dar risada. Na sessão que eu participei, só dava para ouvir a respiração das pessoas, na verdade. Né? Porque ele é um filme que ele simplesmente ele não te gera sentimento algum, que você sabe que está passando o tempo, as coisas estão ocorrendo ali, mas não tem articulação. É um grande remendo e a costura desse remendo é totalmente esburacada. É um fim bem melancólico para o DCU, o que me faz chegar na questão da pauta climática. Bom, é uma questão que ela é relevante, que ela poderia ser tratada pelo filme, só que aí você tem duas formas de analisar. O filme ele coloca a pauta climática como prioridade? Se você responde que sim, o filme ele acaba tirando força da própria pauta climática na cena final. É impressionante como o filme ele torna tudo isso uma piada. E se você considera que essa pauta climática ela é jogada de qualquer maneira na história, e eu tô mais alinhado a esse sentido, parece muito mais que isso é feito só para tirar uma carta de desespero da manga, que não tinha como articular coisas nessa história, e aí você usa um contexto de pauta climática para tentar articular um final para Aquaman 2. A guinada final desse filme, para a última cena e para pós-créditos, é muito simbólica para mim. É pensada para que você não sinta saudade alguma do DCU. É para matar de uma vez por todas com o DCU e para fazer com que você torça para que a DC aprenda com os erros e que consiga sucesso no novo universo, porque 2023 foi um ano bem difícil para filmes de super-heróis e para a DC foi um ano de descarte. Foi um ano que os filmes eram irrelevantes e eles tentaram trabalhar com marketing, tentaram
prometer, né, de que às vezes o personagem poderia voltar, de que dependendo da situação como Shazam 2, de um bom resultado, existiria um pensamento futuro, faltou, eu acho, que uma conexão maior e honestidade com o público. E isso dá para notar também em Aquaman 2. Para Aquaman 2, nota 3. A chave é você pensar também como que você torna relevante um filme desse sentido, né, de um universo morto e de uma história tão pouco inspirada. De uma história em que você vê que as atuações elas estão descalibradas, que cada um pensa em uma coisa. Às vezes um personagem totalmente focado no drama e o outro totalmente focado na comédia, pura e simplesmente, para não levar absolutamente nada a sério. Esse é o grande remendo que o James Wan teve que lidar e seria um filme para as férias, para o final do ano, né? Começo de janeiro, não sei. Mas provavelmente eu apostaria que vai se tornar um dos grandes fracassos de repercussão da DC, porque o universo morreu. Simplesmente isso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!